Boa noite a todos, aqueles que vêm para o tratamento semanal. Boa noite a todos aqueles que adentram essa casa de luz, de amor pela primeira vez. Que vocês tenham sido muito bem recepcionados e que sejam muito bem acolhidos. Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, as perguntas de 132 a 136. A encarnação dos espíritos, a finalidade da encarnação dos espíritos. Porque muitas vezes a gente anda com os amigos, com a família, e muitas vezes a gente ouve, o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Por que é tão sofrido passar por tudo isso daqui? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu não pedi isso. Para onde será que eu vou? Então, o Livro dos Espíritos, aqui na pergunta 132, ele começa a nos explicar sobre esse tema. Então, por que nós encarnamos e qual é a finalidade da encarnação? Então, a doutrina nos oferece uma visão abrangente, muito profunda, sobre a vida, sobre a morte e o propósito da existência. Um dos pilares dessa doutrina é a compreensão do processo de encarnação dos espíritos. Então veja, quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e nos criou ignorantes. Simples porque nós não passamos por nenhuma experiência ainda, estamos vindo pela primeira vez em uma encarnação. Ignorantes porque nada sabemos, embora com a suprema sabedoria de Deus, que é causa primária de todas as coisas, quando nos cria, já nos coloca tudo dentro de nós. Então, o que é que Ele coloca dentro de nós? O amor, a compreensão, o perdão, a mansuetude, a paz, todas as virtudes que um espírito vai precisar para poder voltar a Deus, está dentro de nós. Basta que nós, através das experiências aqui no planeta Terra, que é onde nós estamos, nós vamos evoluindo. Então, é um tema central que nos ajuda a entender o porquê de estarmos aqui na Terra. Veja, quando Deus nos cria, nós caímos lá nos mundos de mineral, vegetal, animal. Nós vamos aprendendo atração, sensação, ganhamos o instinto no mundo animal. Quando estamos já prontos para poder ganhar o livre-arbítrio, a gente cai mais uma vez e vem para um dos mundos para poder fazer as experiências e poder ir evoluindo e se aperfeiçoando. Nós aqui no planeta Terra. Então, aqui nós estamos enfrentando desafios, buscando o crescimento. A doutrina nos esclarece sobre a jornada evolutiva e o papel de cada um de nós que vai se desenvolver e desempenhar no grande plano divino que é o universo, que é o projeto de Deus para nós. Então, nós somos criados simples e ignorantes, passamos por certos períodos para ganhar tudo aquilo que o nosso organismo vai precisar. Quando temos tudo isso, a gente ganha o livre-arbítrio e, como seres espirituais a gente vem encarnar. Encarnar para quê? Então, vamos lá. Então, vamos na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E lá a pergunta é assim, Kardec faz a pergunta para os espíritos de verdade: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus lhe impõe. Não é que a gente quer ou não quer, Deus impõe, ou seja, nós somos obrigados a vir para cá, amorosamente, é claro, pessoal? Mas é uma imposição. Na verdade, assim, é um dos únicos destinos, que a gente tem como fonte de verdade. Ninguém é predestinado a ficar
triste por toda a vida, desamoroso, desacreditado, sem fé, não saber perdoar, enfim, ninguém tem esses pré-destinos, né? O único que a gente pode dizer que tem é que a gente é obrigado, Deus impõe que a gente vem para cá, e nós vamos explicar por quê, tá? Bom, então Deus impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros vai ser prova, missão, né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que quer dizer isso? Tem que sofrer todas as vicissitudes, passar pelo sofrimento, passar pela prova. Então, por exemplo, quando a gente vem e encarna, obviamente, a doutrina já nos explica que nós não conseguimos se aperfeiçoar tudo em uma encarnação só. Imagina, né, pessoal, a gente não sabemos os números de reencarnações, mas a gente já sabe que voltou várias vezes. A gente consegue sentir isso, né? Até porque a gente tem olhos de enxergar, ouvidos de ouvir, né? Tudo que acontece à nossa volta. Então, a gente, por exemplo, olha, eu tive que voltar agora para trabalhar a paciência. Então, aonde que eu vou cair? Eu vou cair numa família, aonde tem bastante gente impaciente, paciente, desculpe, porque eu sou impaciente. Se eu sou paciente, mas não sei perdoar, eu vou cair numa família aonde tem gente que tem o perdão na ponta dos lábios, né? Na ponta da alma. Então, veja, Deus nos coloca nas famílias para que a gente possa aprender através da experiência aquilo que nos falta. Então, a gente fica brigando com o nosso irmão, por exemplo, porque ele é desorganizado, né? E eu sou tão organizadinho, gostosinho, bonitinho, gosto tudo arrumadinho, e ele é desorganizado. E a gente às vezes fica maledicente por isso. Veja por outro lado, olha a grande oportunidade que a gente tem de ensinar o outro a ser organizado. E eu, por exemplo, às vezes não sei perdoar. Na minha família tem um que perdoa. Então eu estou ali para aprender a perdoar. Veja o grande amor que Deus tem por nós. Ele nos coloca perto de pessoas das quais nós precisamos para fazer a evolução. Então, no nosso dia a dia, vamos pensar nós aqui agora, né? Cada um de nós. Onde nós estamos na nossa família, né? Aquele que briga, aquele que é maledicente, aquele que é invejoso, mentiroso, aquele que não sabe perdoar, aquele que a gente está dentro do carro, passa à nossa frente, isso é infeliz, né? Então, não tem paciência. Nós estamos na família certa para poder aprender tudo aquilo que nós, lá na espiritualidade, nós com os instrutores espirituais, junto de nós, temos o nosso planejamento. Então, tudo que a gente precisa, para evoluir, nós já combinamos na espiritualidade. Então, vamos pensar um pouquinho antes da gente ter impaciência, não ser amável com as pessoas, não ser amável com o colega do trabalho, não estender o ouvido ao familiar. Então, tudo isso a gente precisa de pensar, porque são provas que nós precisamos para poder fazer a nossa evolução, certo? Essa é uma primeira finalidade nossa. Visando ainda um outro fim, a encarnação que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que quer dizer isso? Ora, eu estou aqui para eu também poder ajudar os meus irmãos, porque cada vez que eu ajudo o próximo, diz o ditado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse ao próximo como a ti mesmo é para isso. Imagina, às vezes você fala assim, estou numa família onde tudo está certinho, onde tudo está aqui como eu quero, do meu jeitinho. O que você vai aprender? Nada. Agora, de repente, você fala assim, olha, nossa, na minha família tudo certinho, tudo bonitinho. Aí você é ao contrário. Então, sou eu que sou o errado. Então, eu preciso aprender tudo aquilo que está à disposição ali naquela experiência para que eu possa ir me aperfeiçoando, Então, são duas finalidades que eu estou aqui,
a me aperfeiçoar e aprender a contribuir com o Pai na obra da sua criação, né? Muito bem, então, prova, né? A gente já sabe que são situações que eu vou passar para ver se eu me aperfeiçoei ou não. Então, por exemplo, como exemplo, né? Não aprendi a entender os outros, não aprendi, eu sou muito impaciente, né? Então, em uma certa data da minha encarnação, vai vir a prova para eu poder saber se eu aprendi tudo ou não. Então, essas experiências nos dão conhecimentos para eu aplicar na hora da prova. E a expiação, né, se refere a situações de sofrimento que eu preciso passar, porque eu causei mal em vidas passadas ou nessas vidas também. Então, veja, a doutrina nos explica sobre a lei de causa e efeito, livre-arbítrio, né, imortalidade da alma, a existência de Deus, comunicação com os espíritos. Tudo isso são ferramentas que eu tenho para poder ir me melhorando, ir me aperfeiçoando, né? Então, tudo aquilo que eu faço agora, eu vou responder. Então, por que hoje eu tô ruim, não consigo um bom emprego, não consigo um bom amor, não consigo me equilibrar entre o material e o espiritual, não me encaixo, não acho ninguém? Por quê? São provas, são expiações que você vai ter que passar para que você possa ir aprendendo como fazer para nas próximas experiências você já ter aprendido. Então, se eu sei que eu estou passando agora é fruto daquilo que eu escolhi lá atrás, eu preciso de todos os dias pensar bem no que eu faço, nos atos que eu tomo, nos pensamentos, porque tudo aquilo que eu fizer, que eu escolher e que eu pensar, eu vou ter que dar conta. Então, que possamos pensar, sempre pensar em Jesus como nosso modelo aqui na Terra, para poder tomar decisão, para poder escolher, para poder pensar, não ficar pensando duas vezes se eu tenho que perdoar ou não, ou se eu tenho que pedir perdão ou não, né? Não perder oportunidades de ajudar o nosso próximo. Então, tudo isso são ferramentas, né? Então, se a gente não consegue resgatar tudo isso numa vida só, né, nós temos as reencarnações para poder refazer tudo de novo. Pergunta 166 do Livro dos Espíritos, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Através de uma nova existência, né? Ou seja, reencarnando. Então é por isso que a gente às vezes fala, nossa, mas eu já passei por isso. É porque já passou mesmo, né? Então a gente tem que ir melhorando nas escolhas, né? Então, o processo de reencarnação, ele é regido por vários mecanismos que nos assegura que a gente vai evoluir. Não é como a gente quer, não quero, vou ficar aqui. Não, tem mecanismos, né? Lei de causa e efeito, o planejamento reencarnatório, livre-arbítrio, provas e expiações, influência dos espíritos superiores, que também nos ajudam, né? E a evolução é sempre gradual, gente, ela é sempre passinho por passinho. E quando a gente pensa que a gente acomodou porque a gente quer, a própria natureza nos empurra para a evolução, né? A lei da afinidade, olha, dependendo daquilo que eu penso, eu estou trazendo pessoas com o mesmo pensamento para o meu lado, inclusive os desencarnados, né? Então, se eu tenho bons pensamentos, eu tenho a espiritualidade amiga do meu lado. Se eu tenho maus pensamentos, eu trago comigo também os nossos obsessores, nossos irmãozinhos menos esclarecidos, que ainda não aprenderam o que um dia vão aprender, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, porque a gente também atrai o obsessor, né? Bom, então como que a gente pode aplicar esse ensinamento em nossas vidas diárias, né? Primeiro, praticar o perdão e a compreensão. Muito claro, né? Jesus nos
ensinou isso a vida toda que ele teve aqui, né? Assumir a responsabilidade das nossas ações, buscar o conhecimento, buscar a reforma íntima, cultivar a paciência e principalmente a resiliência. Se eu estou passando por isso, não é porque Deus está me punindo, é porque é aqui que eu vou aprender. É nesse jardim que eu estou, onde eu arando, molhando, cuidando, né? Aparando, eu vou aprender para que eu possa colher bons frutos nesta e em outras vidas, né? Praticar a caridade e o amor ao próximo, principalmente, valorizar os nossos amigos, né? As relações familiares, manter uma atitude positiva e esperançosa, porque, gente, tudo que a gente está passando hoje é para o nosso bem. A dor é para o nosso bem. A dor é um santo remédio para a gente. Porque quando você descobre que dói, você não vai fazer para o outro, né? E também desenvolver a espiritualidade. Tudo isso são aplicações que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente vai caminhando passo a passo, sempre tendo como foco, tendo como olhar o próximo, porque é nele que estão as nossas melhores experiências, no nosso pai, na nossa mãe, nos filhos, no irmão, no avô, nos nossos idosos, né, que a gente tem que tratar com carinho, que a gente vê hoje, infelizmente, tantos desrespeitando os seus idosos dentro de casa. É ali na nossa casa o nosso melhor material, nossa melhor matéria-prima para nos aperfeiçoarmos. Então, aí está as finalidades da nossa encarnação, que possamos, né, a gente sabe que a doutrina espírita, ela nos dá todas as ferramentas que a gente possa, então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, contar até 10. Porque depois de feito, às vezes a gente leva uma encarnação inteira para corrigir, às vezes não corrige. Então, se a gente pensar, às vezes, a gente conta até 10, engole, e você vê que depois que você deixou de ter uma ação brusca, violenta, né? Aí você vê que os anjinhos vêm te amparar, e você começa a fazer, aplicar a mansuetude, a tranquilidade, né? Ali onde você está, aqui acontecer alguma briga, alguma discórdia, né? Então que a gente possa a partir de hoje ter mais isso nos nossos pensamentos, tá bom? Eu convido a todos para fechar os nossos olhos, a gente vai